Os debates e as decisões que moldam o nosso continente, a seguir em Europeans. Estamos em Ince, uma pequena localidade a cerca de 50 km a sudoeste de Praga. Aqui a vida é relativamente calma. No entanto, nos últimos dias, os 2.000 habitantes de Ince têm deparado com uma certa azáfama pouco habitual nestas paragens. Os Estados Unidos pretendem construir, não muito longe da localidade, o primeiro radar antimíssil da Europa. Para Washington, trata-se de uma peça-chave no sistema de defesa antimíssil norte-americano. Este habitante está a preparar uma manifestação. Tivemos muitas más experiências aqui no passado e ainda nos lembramos delas. É curioso vermos as equipas das estações de televisão andarem aqui à procura de pessoas que apoiam o radar antimíssil quando a maioria está contra. Ince está situada no extremo norte de uma zona militar de 32.000 hectares. O exército checo treina-se aqui e, apesar de já terem passado perto de 15 anos da retirada dos soldados soviéticos da República Checa, os habitantes não querem outra presença estrangeira. Praga e Washington afirmam que o radar é vital para a defesa checa e europeia. A base onde vão ficar os mísseis antimísseis está situada na Polónia. Ince é uma vasta zona militar. Nas montanhas verdicas já existia durante a ocupação soviética. Depois de ter tomado posse no mês passado, o governo de centro-direita checo anunciou que as negociações com Washington, que se encontram numa fase inicial, iriam continuar. A decisão final terá de ser aprovada pelo Parlamento. A administração Bush insiste na necessidade de se dotar de um sistema de defesa antimíssil na Europa. Os dois escudos já existentes encontram-se em solo americano, mais precisamente na Califórnia e no Alasca. A oposição checa relembra que o acordo é bilateral e que não tem nada a ver com a NATO. A Rússia já afirmou que reagirá à instalação de um sistema de defesa na Europa Central. Alexandra Vondra é vice-primeira-ministra e responsável pelos assuntos europeus e defende que o radar não é uma ameaça para a Rússia e tem como único objetivo aumentar a segurança europeia. É claro que não é um sistema europeu, mas é o mesmo princípio dos países membros da NATO, que têm feito experiências com bases norte-americanas. Com as novas ameaças, algumas instalações estão a mudar-se para leste. É uma consequência lógica das mudanças do clima de segurança. A Rússia deixou de ser a ameaça que foi durante a Guerra Fria. As ameaças estão agora a sudeste, portanto é lógico mudar de sítio e criar novas instalações para lidar com as novas ameaças. Mas será que faz sentido construir um radar antimíssil que pode vir a ser um dos principais alvos em caso de conflito? Esta é a grande preocupação dos manifestantes que saíram à rua em Praga no dia 29 de janeiro. Quem quis absolutamente marcar presença foi Peter Uhl, antigo dissidente e um dos principais signatários da Carta 77. O radar faz parte da base de mísseis, portanto o perigo é o mesmo. Eu vim aqui para protestar contra a parte da base que deve ser instalada na República Checa. Estou a protestar porque quanto mais pessoas houver, mais os partidos políticos e o poder político terão em consideração o facto de a base não dever ser instalada aqui. Tak i ty politické strany a politické síly to budou muset respektovat a že ta základna tady nakonec nebude. Os manifestantes exigem um referendo sobre a questão, mas o governo checo já deixou bem claro que em questões de segurança a Constituição exige uma aprovação do Parlamento e não um voto popular. Jan Tans, um dos organizadores do protesto, não está de acordo. A nossa organização é contra a base militar e por isso fizemos uma petição para que seja convocado um referendo, porque achamos que apenas os cidadãos da República Checa têm um mandato suficientemente forte para decidir sobre esta questão. Numa sondagem recente, perto de 60% dos checos afirmam estar de acordo com a criação de uma base norte-americana se for apenas para a instalação do radar. Ivan Gabal é responsável por uma empresa de estudos de mercado especializada em assuntos europeus e do Atlântico Norte e afirma que o que os checos querem é ver a União Europeia e a NATO apoiarem o projeto.
Creio que, em termos de política e de opinião pública, respeitamos muito o nosso compromisso com a NATO na área de defesa e da segurança. O que a opinião pública quer é ver o projeto ligado a uma espécie de interesse da NATO ou de apoio, mesmo que dissimulado, ou qualquer coisa do género. Os checos não são isolacionistas. Tivemos os nossos soldados no Afeganistão, temos unidades no Kosovo e noutros sítios. Portanto, há uma vontade clara de contribuir para a segurança global e acho que a percepção deste sistema é que se trata de uma contribuição. Para este país de 10 milhões de habitantes da Europa Central, a contribuição é importante, mas tem que ser multilateral, contrariamente, por exemplo, ao que acontece com a Constituição Europeia, que o governo de Praga considera não dar grande margem de manobra aos pequenos países. A República Checa é um dos 9 Estados-membros que ainda não ratificou o tratado e o primeiro-ministro Mirek Topolánek já deu a entender que enquanto o tratado não for mais transparente no que diz respeito aos pequenos países, o seu executivo não terá um papel ativo no processo de adoção da Constituição. Não há uma imagem clara, nem sequer da presidência alemã, sobre como a Constituição deveria ser reformulada. Ou seja, há uma certa estagnação ao nível da União Europeia e parte da crise política nos países da Europa Central deve-se à perda de dinâmica da União Europeia. Acredito que quando houver um esforço político renovado dentro da União Europeia para reformular o texto ou para seguir em frente com a Constituição, Praga vai ajustar as suas políticas. Go ahead with the same constitutional treaty, Prague is going to adjust its policies. Não há dúvida que tanto a República Checa como os seus vizinhos da Europa Central já foi solicitada a ajustar uma grande parte das suas políticas nos últimos anos, tanto enquanto membro da NATO como da União Europeia. E, independentemente da política, os checos veem o seu futuro no seio da Europa Unida. Simon Panek é o diretor de People in Need, uma organização não-governamental que celebra o seu 15º aniversário. Václav Havel é membro honorífico desta organização, cujo objetivo é o de melhorar o respeito pelos direitos humanos em países como a Bielorrússia ou Cuba. Creio que o importante é que a maior parte dos checos é pró-europeia. Depois, se o tratado vai ser adotado tal como é ou se vai ser alterado, não é importante. Para o futuro da Europa é mais importante o que a maioria do povo pensa e não o que os políticos pensam. O governo checo espera ter concluído o acordo sobre o radar antimíssil até ao final do ano. A presidência alemã espera ter a Constituição aprovada até 2009, data das próximas eleições europeias. São prioridades diferentes numa Europa que avança em várias direções.